Sejam muito bem-vindos ao Inside the Sales, podcast que aborda os principais desafios e experiências de Inside Sales. Sou o Rafael Alexandre, sou apresentador e partner aqui na Inside e, como sempre, vou fazer o reforço, para você que ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube e Spotify, porque a gente está postando vários episódios e vamos começar com novos conteúdos também dos nossos canais, são novos. Então, eu recomendo aí para o pessoal de vendas e de receita, revenue no geral, tem bastante tema legal. Toda quinta às 5 da tarde a gente tem trazido aqui especialistas do mercado e hoje eu vou receber a Camille, né? A Camille é RevOps Manager na Tecnofit. Estou bem feliz em trazer a Camille porque a gente vai falar sobre o RevOps e esse é um tema novo, né? Aqui no nosso podcast. A gente nunca falou especificamente de um tema mais técnico envolvendo operações, receita aí das empresas. E é um tema em voga em todas as empresas de tecnologia e até empresas de outros segmentos que têm falado bastante. Então, Camille, seja muito bem-vinda. Estou super feliz aqui de você ter aceitado o convite para participar. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, pessoal que está escutando. Obrigada pelo convite, Rafa. Estou super contente também. Então, eu sou a Camille Zanetti, podem me chamar de Cami. Sou engenheira de produção de formação, sou especialista em gestão de projetos, tenho uma carreira aí de alguns anos dentro do SaaS, da Tecnofit, e hoje eu tenho a responsa de construir a área de operações de receita numa empresa com quase 6.000 clientes. Meu Deus, bastante, né? Inclusive eu acompanhei, Camille, enfim, por outras pessoas aí dentro que realmente vocês estão numa fase de estruturação, né? De muita coisa de receita, Isso. tentando juntar as pontas. Então acho que vai ser super legal o podcast para a gente falar, para quem está nesse momento também, né? De tomou a Uhum. decisão de estruturar uma área de RevOps e como fazer ou quais são os principais pontos aí, Uhum. tá? Camille, obrigado pela introdução e pela apresentação. Deixa eu te perguntar, você vem de empresa júnior também ou não? Eu participei de empresa júnior, da Junior Achievement, ainda no ensino médio. Olha Na que legal. faculdade eu fui de centro acadêmico, de DCE, fiz pesquisa e extensão, onde dava para eu ir me colocando em paralelo com o estágio, eu ia me colocando, ia embora. Cara, eu sou fã, tá? Eu também fiz ZJ e a gente tem uma galera aqui na Inside que trabalha também, trabalhou em empresa júnior e outras, né? A ISEC, outros centros aí. Sou super adepto. Eu, sei lá, eu tenho uma teoria de que quem passa por essas experiências é diferenciado, né? Tem alguma Ô coisa Rafa, diferente. e eu te digo que tem muita coisa que veio desses movimentos que eu participei, que me ajudam hoje na estruturação da área de RevOps, que é o que a Ajuda, gente né? fala muito, é sobre ter repertório para resolver problema. E Uhum. para ter repertório de resolução de problema, não precisa ser em CS, ou em vendas, ou em marketing. Às vezes, um problema que você precisou resolver na produção de uma empresa júnior, você lembra daquela situação e reaplica. Uhum. Então, para Ajuda mim, bastante. eu acho que a experiência ela não vem só da CLT, ela vem de tudo que você se envolve de voluntariado. Em algum Uhum. momento da sua carreira, isso vai fazer sentido de volta. Camille, só para aproveitar a tua introdução ali, então você veio da área de Ops, de CS e depois CS Ops, né? E agora você está E estruturando a receita, é isso? isso, aham. Eu fiz em 2019 uma mudança de carreira. Então, Uhum. como engenheira, eu vim de chão de fábrica mesmo, era de indústria automobilística, e eu senti essa necessidade de uma mudança um pouquinho mais rápida nas tomadas de decisão. Então, quando eu estava numa indústria, a gente falava de um horizonte de planejamento de 10, 15 anos. Eu sou millennial, eu não quero 10, 15 anos, eu queria uma coisa um pouquinho mais rápida, menos níveis hierárquicos para essa tomada de decisão. E Uhum. foi quando sugeriram: "Cami, e uma startup?" "Poxa, legal, vamos conversar". Então a primeira startup que eu encontrei foi a Tecno. A vaga de entrada eu não tinha experiência com tecnologia, então foi uma vaga de suporte. De suporte foi começando aquela estruturação de eu atendia de um lado, entendia produto de um lado e do outro era curiosa para entender quais eram os dados que mostravam que a produtividade estava boa, que o time estava indo bem, que a gente Uhum. conseguisse ter um insight de onde a gente poderia melhorar o que a gente estava fazendo. Uhum. Cerca de 3 meses depois, veio o convite para integrar o time de CS, para começar um processo de carteirização, que era bem pequenininho. Para você ter ideia, nessa época a Tecnofit devia ter uns 80 funcionários, hoje ela está entre 180 e 200. Então era uma fase Legal. bem embrionária da área de CS. Então eu vim para construir carteira, para fazer contato com o cliente também, eu adorava essa parte.
até o momento em que surgiu a cadeira de CSOps, que foi bem com o início da pandemia, porque nosso segmento ele foi super atingido. Todos Uhum. foram, né, mas o segmento fitness foi um dos primeiros a ser fechados, serem cortados, e a gente olhou para a nossa base de clientes, olhou para a nossa receita e aí, o que que a gente tem na mão para sobreviver por esse período? Foi quando o Lucas Biguetti veio da RD para assumir como Uhum. nosso gerente de CS, olhou para o time e falou: "Gente, quem que sabe mais ou menos o que está acontecendo aqui?". Eu sabia mais ou menos. E aí surgiu a cadeira de CSOps, que Legal. eu fiquei nela por cerca de 2 anos. Na cadeira, montei time, veio gente para o meu time, fiz toda a divisão, até que Uhum. veio o convite para a área de RevOps mesmo, que foi o Que é uma convite que área veio nova, com a né? que é Aí, uma né, área Cami? super nova. E dependeu Legal. da vinda de um COO para nossa empresa também, alguém um pouco mais focado em operações. E Uhum. aí a gente entra um pouquinho mais para frente, vai entrar por que veio o Sem dúvida. RevOps, quais foram as Eu grandes, queria tudo mais. conectar, já aproveitando o gancho, assim, já engata aí, fala um pouquinho pro pessoal o que que é RevOps. Até você que está passando por esse processo de construção, como é que funciona na prática esse negócio na empresa? Boa, Rafa. RevOps, a gente está falando de. Então, voltando um pouquinho, né? A gente Uhum. estava vendo a posição de Ops surgindo pouco a pouco dentro das empresas. E o que que era esse Ops? Esse Ops era uma pessoa que olhava para uma análise de dados, fazia a criação de um processo, pegava e implementava uma ferramenta. Normalmente era um CSM, um executivo, um SDR, um analista de marketing que tinha essa visão um pouquinho mais analítica e gostava de melhorar o que estava acontecendo. E aí foram feitas essas iniciativas pontuais, até que surgiu a ideia de: "Putz, e se a gente juntasse todo mundo que é ops e está separado em um lugar só para cuidar das operações de receita?". Então, por que que em vez da gente ter esses recursos alocados, separados em silos, que a gente costuma chamar, a gente Uhum. não deixa eles juntos para, evitar sobreposição de trabalho, mas o principal é tirar essa visão quebrada da jornada do próprio cliente. Entendi. Porque, dependendo da maturidade da empresa, é muito claro para o cliente, na jornada dele, que ele passou por marketing, que ele passou por vendas, que ele está passando por CS. Então, a gente diz que quando vem a RevOps, que é a área de receita, a gente está pegando essa jornada do cliente, a gente está dizendo para as áreas de receita: foquem em atender o cliente, que a gente vai cuidar de tudo que precisa funcionar por trás, para que ninguém perceba essa passagem de bastão. Uhum. Então, a gente se posiciona como uma área par de marketing, vendas e CS, e a gente tem um papel de muita neutralidade, porque toda vez que um sales ops vem para a roda, ele vem pela perspectiva de sales. CS Claro. ops vem pela perspectiva de CS, marketing ops vem da perspectiva de marketing. Então, quando a gente junta esse pessoal num bolinho, a gente se obriga a ter maior compartilhamento e ser esse apoio neutro na tomada de decisão entre as áreas. Ficou claro? Eu não Ficou? sei se existe a melhor definição do mundo de RevOps, porque também é um conceito novo. Se a gente vem Uhum. para o Brasil, acho que a RD foi a primeira a começar a falar disso há uns 5, 6 anos atrás, é mais recente que o conceito de CS. Uhum. Então ainda tem um pouco dessas divergências. Então, quando a gente fala o que que compõe RevOps, ainda dá uma mexidinha. Tem empresa que tem RevOps, mas tem RevOps nas áreas, enfim, tem bastante variação. Mas eu achei bem interessante a tua história de realmente a jornada, né? Que a área de Ops ela surge primeiro para de cada área ali, demandas de vendas, demandas de pós-venda, CS, demandas de marketing. Então, é uma área mais de operação técnica para ajudar, né? Gostei muito nesse background que você falando, que está por trás daquele dia a dia, do batidão ali, do trabalho dessas áreas. Só que gerou um novo problema, né? Que é essa divergência de comunicação, cada um tentando puxar para sua área, mas as áreas estão juntas, como você falou, a experiência, a jornada do cliente é uma só. Então, acho que o RevOps vem com essa proposta, né? De unificar essa jornada e ter todos esses times mais alinhados também, né? Exatamente. Legal. Deixa assim, eu te perguntar, e aí você trouxe, né, Camille, quando a gente estava falando um pouquinho antes do podcast, você trouxe da importância também de trazer o que que faz um RevOps, ou seja, quais são os conhecimentos, habilidades necessárias para fazer esse trabalho.
Cara, é uma job super nova, né? É um Aham. cargo que a galera não está acostumada a ouvir. Então, o que que faz, ou quem que é a pessoa adequada para trabalhar como RevOps? Boa, legal. Rafa, e eu vou te dar uma resposta que é com base na minha vivência, com base no time Uhum. que eu contrato, tá? Eu vejo muito job description de RevOps, que é muito voltada a um técnico de saber SQL, de saber muito bem Google Sheets, de saber fazer visualização de dados. Mas quando eu olho para a experiência e para as entregas do meu time, eu tenho uma necessidade muito maior de business acumen, que é a perspicácia de negócio. Então, é alguém que consegue pegar as métricas principais do negócio. A gente pode estar falando tanto de um gráfico de burn do time financeiro, a gente pode estar falando de uma métrica de LTV sobre CAC. Então, para mim, a primeira coisa do perfil de quem vem integrar um time de RevOps é esse conhecimento de negócio. Então, entender como que a decisão que um CEO está tomando, ela vai ser cascateada até o último analista lá da ponta. Ou então ele consegue entender que, ao mexer no indicador de marketing, esse indicador vai bater lá no final da jornada, lá numa renovação de um plano dentro de CS. Então, para mim, o primeiro ponto de um bom RevOps é ter um conhecimento de negócio avançado. Depois que ele tem um conhecimento de negócio avançado, o segundo ponto que eu traria, e aí a gente pode estar encarando isso como conhecimento, habilidade, de qualquer forma, mas é a capacidade de fazer a quebra de um problema complexo em problemas menores e de mais fácil resolução. Não vai pegar um problema que vai envolver 3 áreas que vai ser simples. Ele vai ter sempre muitas nuances em torno dele, sempre vai ter um impacto em várias áreas. E você conseguir pegar esse elefante gigantesco e dar uma cortadinha em pedaços menores e de fácil resolução, dá uma diferença no resultado que você chega. E aí, por fim, eu diria que o terceiro ponto super importante, que acho que fecha uma boa tríade, é a capacidade de comunicação. E aí, Uhum. quando eu olho para um perfil que ele é muito analítico, é um pouco mais difícil de desenvolver esse É, relacionamento. perde Porque a muito. principal coisa que você vai fazer na relação das 3 áreas, muito mais do que analisar dados, porque você pode entregar o dado que dá a resposta pronta. Mas a gente tem ego no meio, a gente Uhum. tem política corporativa no meio. Você tem que ter um jogo de cintura. Você precisa Uhum. conseguir traduzir aquele número no impacto do negócio, no E até impacto das entender o áreas. que essas pessoas querem e precisam, né? Que parece Aham. simples, mas não é. Muitas vezes o gestor pede A e a E pessoa ele não entende B. sabe. Exato. Exatamente. Então ter essa comunicação, ter uma boa skill de negociação e influência, que daí a gente o legal de trabalhar com as 3 áreas é que cada uma das áreas tem skills muito bem definidas. Então quando eu falo que a gente precisa desenvolver negociação e influência, putz, eu tenho um pezinho em vendas. Eu tenho um coordenador de vendas que consegue me ajudar a desenvolver isso. Quando eu falo Uhum. de vender uma boa ideia, eu tenho alguém em marketing que consegue me auxiliar nessa competência também. Criar relacionamento, criar rapport. Putz, o pessoal de CS vem e ajuda a gente nessa bagagem também. Então, é muito louco, porque, por exemplo, eu sou engenheira. De formação, eu vim meio quadradona. É Uhum. difícil puxar 2 áreas e fazer um alinhamento. Mas eu tive que desenvolver, porque eu vi que não era só fazer um bom cálculo, não era entregar um dashboard. O Uhum. dashboard qualquer um faz, a gente pega de um dia para o outro no YouTube, a gente consegue no Data Studio fazer um ótimo dashboard. Mas como que você conduz as pessoas na tomada de decisão em cima daquele número? Pois você Uhum. precisa entender de negócio, você precisa saber quebrar um problema para chegar no momento que aquele número vai ser útil e você precisa saber comunicar isso para as partes envolvidas. Porque grande Perfeito. parte do tempo, o RevOps vai estar falando coisas que as pessoas não se sentem muito confortáveis em ouvir, né? Uhum. Então a gente vai dizer muito não e dizer isso de uma forma que não, que até no primeiro momento vai causar uma estranheza, vai causar um desconforto, mas que aquelas pessoas que estão em volta, elas entendam que é o melhor para o negócio. Sem dúvida. Eu vejo, não sei se você tem essa mesma visão, Camille, mas eu faço um paralelo de um profissional de RevOps, Ops, muito como um profissional, um PO ou um PM, assim, que da mesma forma Perfeito. que essa pessoa está fazendo essa priorização do desenvolvimento do produto, o analista ali de RevOps tem que ser a pessoa que sabe ler muito bem a operação, principalmente dos gestores, dos líderes, e o que que eles precisam, e traduzir isso em iniciativas, né, em projetos ali que Exatamente realmente isso, resolvam. Rafa.
né? Exatamente, a gente é o pior das áreas de receita, tipo Das isso. áreas de receita, né? E como é que assim, porque no final do dia o que a gente busca com essa, conectando ali no que a gente falou no começo, a gente busca mais alinhamento entre marketing, Uhum, vendas e customer success. Como é que a gente faz isso na prática? Porque assim, muita gente fala, né? E às vezes eu penso também que é uma coisa meio utópica, né? Que, cara, como é que a gente junta áreas tão ali diferentes, com metas diferentes, por mais que seja uma única jornada, principalmente falando de operações como a de vocês, né? Que uhum. já são operações grandes, já tem gente pra caramba em cada área. E ego Sim. pra caramba, como você falou. É muito desafiador, Rafa, é muito desafiador. E aí a gente sempre diz que, putz, mas toda empresa vai ter briga de marketing e vendas. Toda empresa vai ter briga de SEO, CS. Cara, acho que até pode ter um estranhamento ali, porque a gente sabe que acontece, mas será que é a regra? E aí, como que a gente tem trabalhado nesse alinhamento? Eu sei que as 3 áreas estão dando o melhor de si, porque eu acompanho as 3 áreas. Eu sei que cada uma está dando tudo o que pode em prol do objetivo da empresa. O que eu noto que não existe é um entendimento do que a outra área faz. Então, por exemplo, para a gente fazer uma união entre aquisição dentro de marketing e vendas, o que a gente precisou foi: aquisição, vem cá, senta aqui. Explica para a venda o que que vocês fazem. Explica para vendas quando eles movem o lead para perdido porque não conseguiu contato, qual que é o impacto para vocês? Uhum. Então, vendas da mesma forma, vendas, quando vem um lead que não é alinhado com o que a gente precisa, qual que é o impacto na rotina de vocês? Vamos trazer para marketing? Porque é aquela frase, o óbvio, não existe óbvio, né? Então, cada área toma as decisões pensando no que ela entende como melhor para si. Mas quando a gente consegue colocar elas lado a lado para compartilhar a dor e o impacto, eu sempre digo que é o contexto. As áreas têm que ter um contexto muito aberto entre elas para entender qual que é o impacto de cada tipo de ação. Boa. Então, entre Sales e CS, é trazer o time de onboarding. Mais do que isso, o que que a gente fez, Rafa? Como que foi esse principal alinhamento? Foi colocar representantes de todas as áreas, de toda a jornada, desde marketing até quem vai fazer a renovação lá no final de CS, para dizer lá na renovação quais eram os impactos por faltas de informação e alinhamentos na jornada. Isso pode Uhum. vir desde marketing. Então, quando o marketing vê que trazendo um lead que não está adequado, quando vendas vê que o diagnóstico deu uma falhadinha, deixou passar, entende que lá no momento da renovação esse cliente cancelou com a gente, é como se fosse uma responsabilidade compartilhada. Claro. Eles Uhum. entendem que aquela pequena mudança que eles fizeram tem um impacto grande no final. A gente sempre usa uma historinha na indústria, que é quando você tem que lixar uma peça e você não sabe onde ela se encaixa. Você Uhum. lixa a peça de qualquer jeito, até o momento que alguém pega a peça e te mostra: "Essa peça é encaixada aqui". Se você não lixa ela de uma forma uniforme, fica faltando. E aí a gente perde o móvel inteiro. Então, Uhum. para mim, resumindo, a melhor forma de gerar o alinhamento é você ser capaz de compartilhar o contexto que vai mostrar qual que é a reação ou qual é a ação feita, qual que é a consequência de uma tomada de decisão de uma das áreas. E aí, entrando um pouco mais na prática de fazer isso, como que tu vê, ou qual a importância, né, que tu enxerga que tem a tecnologia nessa história toda? Porque tudo que é feito nessas áreas passa por uma tecnologia ou algumas Ah, sim. tecnologias, né? Uhum. Então, como é que vocês estão lidando com esse desafio tecnológico? É a principal trava de vocês? Não? Como é que tem sido esse trabalho? Ah, legal. Para onde que vem a ferramenta? A Uhum. tecnologia, ela vem como uma forma da gente setar padrões. São 2 coisas, né. A gente conseguir setar o padrão da forma mais fácil possível, e a segunda, que é a gente conseguir trazer automatizações para tirar da mão dos analistas aquilo que não gera valor. Então, quando Uhum. eu digo fazer o padrão da informação, é eu garantir que não vai passar um lead para onboarding sem ter um campo essencial preenchido. Que se eu não tenho a tecnologia ao meu favor, eu consigo passar isso e eu vou ter um problema na jornada desse cliente lá na frente. Da mesma forma, a gente tem as automações como uma forma de deixar o CSM, de deixar o executivo focando naquilo que ele sabe que é dar o show. Preciso Boa. que ele entre numa call e dê o show e traga o cliente.
Então, eu posso até dar um bom exemplo de como que a gente tem trabalhado usando tecnologia, usando automações, para impactar o indicador que a gente mais olha dentro de RevOps. Uhum, RevOps, como ele olha a jornada inteira, a gente está sempre falando sobre auxílio à tomada de decisão, que é bastante óbvio, mas uhum, sobre o uso eficiente dos nossos recursos. Quando a gente fala de uso eficiente de recursos, eu posso estar usando LTV sobre CAC como uma forma de contabilizar isso. Então, para quem está uhum, ouvindo e não tá familiarizado, o LTV é o Lifetime Value, que é o valor que esse cliente ele deixa ao longo do percurso dele com a empresa, o valor médio. E o CAC, qual que é o custo de aquisição, seja custo de mídia para quem trabalha com inbound, seja custo do time de marketing, de vendas. E a gente traz pela literatura que uma boa proporção LTV sobre CAC é de 3 a 4. Então, esse cliente vai deixar na mesa 3 a 4 vezes o que ele custou para ser adquirido. E quando o RevOps fala do uso eficiente de recursos, a gente está sempre falando sobre aumentar ainda mais essa proporção. Como que a uhum, gente consegue fazer isso? De 2 lados super importantes, que é abaixando o CAC. Então, como que a gente consegue performar melhor nas nossas campanhas de marketing para investir menos em mídia? Como que a gente consegue deixar a operação de vendas cada vez mais lisa para que a gente consiga trazer mais clientes com o mesmo número de pessoas? na Então, a prática gente mais está olhando, eficiente. então a gente está reduzindo o CAC. E do outro lado, a gente Uhum, fala sobre aumentar o LTV. E a melhor forma de aumentar o LTV é manter o cliente mais tempo com a gente. uhum, Como que a gente usou a tecnologia para a área de CS para fazer isso? Com algo que é super batido no mercado, que é Health Score. Health Score é um dado, é como se fosse o diagnóstico de saúde de um cliente dentro da base. Então, legal. a gente utiliza métricas extremamente simples, a gente é um SaaS. Então, um SaaS de gestão, se você não acessa ele por 5 dias, que é meio que uma semana, cara, sua gestão está falhando. Se você tem a nossa plataforma e você não tem alunos cadastrados, putz, tem um problema, você não está ganhando a eficiência operacional que a nossa plataforma mostra. Claro. Se você até acessa, você tem alunos ativos, mas você não está realizando vendas com recorrência na sua base, você não está crescendo. E o Uhum, objetivo de todo mundo é redução de custo, aumento de lucro. Eu preciso que tenham vendas sendo vendidas, produtos sendo uhum, vendidos pelos nossos clientes. uhum, Então, a gente trouxe o Health Score como uma forma da área de CS conseguir ser proativa no contato com esses clientes para evitar um cancelamento. Porque a entendi. gente entendeu que quem tem um Health Score ruim, 8% de quem tem Health Score ruim cancela. Quem Uhum, tem a Health Score bom, tem o neutro aqui, mas o bom é menos de 0,5% que tem uma taxa de cancelamento. Então, a uhum, gente entendeu que com a tecnologia, foi utilizando uma ferramenta que é o Sense Data, que é a nossa ferramenta da área de CS, a gente uhum, conseguiu de uma forma muito fácil, através de dados, criar visões para os nossos CSMs, para os nossos líderes, para priorizar contatos. Então a gente tem um ticket médio baixo, Rafa. A gente está ali perfeito. em torno de R$ 300. Não é o ticket médio que justifica eu ter um CSM fazendo contato um para um com toda a base. Uhum, Então, como que eu consigo priorizar? Como que eu consigo sinalizar um risco para eu tratar antecipadamente? Putz, ótimo. Health Score. Com isso, a gente já implementou faz 6 meses, que está nos aprendizados, e a gente vinha se batendo para atingir nossa meta de logo churn, que é a taxa de Uhum, cancelamentos. uhum, A gente foi vendo o nosso Health Score subindo e a taxa de churn caindo. uhum, Quando eu olho isso daqui, então para a área de CS é excelente, porque reduz a métrica principal deles, que é o logo churn, mas para RevOps, a gente conseguiu diminuir o LTV, aumentar, desculpa, o LTV, aumentar o LTV, mantendo sim. o mesmo O CAC. Então a mesmo gente CAC. conseguiu melhorar essa equação. E daí Uhum. que vem muito do valor de uma área de RevOps, é conseguir fazer isso. Então, você quer mais eu vou te dar mais um exemplo, que eu Não, pode adoro dar dar, exemplo pode disso, dar. porque Gostei teve alguns desse clientes primeiro. de bastante sucesso. Então, marketing e vendas investiu muito em um determinado segmento, porque as conversões de funil eram muito boas, o custo de cada lead era muito baixo, porque era um cliente que vinha. Só que na área de CS, esse mesmo segmento era o nosso top cancelamento, porque ele não conseguia atingir sucesso com a nossa plataforma. Então, uma das primeiras ações, quando a gente construiu o RevOps, foi fazer essa análise. E é uma análise de LTV sobre CAC, só que a gente trouxe
um cheirinho a mais que é o COGS. COGS é o custo de bens e serviços, que é basicamente quanto custa a manutenção desse cliente dentro de casa. Custo de suporte, custo de CS, custo de onboarding. Fazendo essa avaliação da jornada inteira, a gente entendeu que esse segmento, por mais que ele fosse barato no começo, a razão dele no final ela era muito ruim. Com isso, a gente conseguiu voltar para marketing e falar: marketing, vamos tirar um pouco desse investimento, vamos colocar em outros segmentos que são mais favoráveis para o nosso negócio. E para esse específico, em vez de fazer uma estratégia de inbound, que a gente está sempre aplicando muito dinheiro em mídia, vamos tentar fazer uma ação de perdido, porque a gente tem muito lead antigo na nossa base. Com isso, a gente conseguiu, com o mesmo resultado de ganhos, ter aplicado muito menos dinheiro em investimento de mídia. Uhum. Então, a gente conseguiu ter um saving ali no último quarter de 2022 de quase 80 mil, só fazendo isso. Então, eu consegui melhorar no fim da jornada, porque entraram menos desse perfil, consegui deixar mais barato em marketing e Nesse vendas. caso, tu reduziu o CAC na prática, ou não? Nesse caso, reduziu o CAC. E foi de Uhum. novo por conseguir ter essa visão holística de todas as áreas de receita, conseguir ver onde que a gente conseguiria fazer alguns ajustes. E Uhum. somado a isso, eu sempre eu acho que um dos grandes desafios também de RevOps é quando a área não bate meta. Uhum. Então a nossa área de vendas em fevereiro não teve um resultado muito legal, e eu estava arrancando os cabelos, eu estava: "Meu Deus, Tô achando a que gente falando de esse fevereiro eficiência, foi o fevereiro negro aí, hein? Sei lá, foi o fevereiro". fevereiro dos problemas, tá, Camille? Porque a gente tem. Nossa, eu não sei vocês aí, mas geralmente o mês de carnaval ele pega, né? É É complicado, péssimo, são poucos mas não dias, tanto, tem que né? ficar Tipo assim, a pegou gente muito. tava. Eu acho que eu não sei, eu tava pensando, tava falando com o pessoal, que foi o Brasil ter ficado 2 anos sem carnaval. Aí agora aquele Foi, carnaval virou uma Rafael, loucura. o nosso Ó. número foi lamentável, foi lamentável. E aí eu lá cheguei para o meu chefe Pedro, falei: "Pedro, pelo amor de Deus, não", dele: "Não, Cami, mas a gente tem algo para comemorar", eu falei: "Não temos, 70% de meta que não é comemoração, não olha para mim assim". E aí que ele me relembrou de volta que RevOps fala sobre aproveitamento de recurso. A Boa. gente conseguiu mesmo com essa meta de 70%, a gente trouxe mais clientes que fevereiro do ano passado, com cerca de 30% a menos de pessoas no time e Olha com só, metade do que a gente investia em mídia. isso foi Então, quando mais a gente olha o eficiente. o aproveitamento, a eficiência foi do caramba, foi muito legal a eficiência. E aí voltou, assim, aquele pouco de alegria, né, não tudo. E aí que vem, eu acho que um ponto legal aqui da gente ressaltar nesse podcast, que é a nossa ótica, né? A gente, assim, pelo menos a minha experiência é que a gente tem uma visão muito, muito focada e viciada no resultado absoluto, no que está acontecendo na prática, e pouco no como isso está acontecendo. E aí é bastante enviesado, porque às vezes a gente tem um mês, como você falou, super eficiente, que a máquina aconteceu redondo, e um outro mês que, em função de, sei lá, uma coisa que nunca acontece, aquele cliente totalmente fora do perfil que vem, e muito maior do que a gente geralmente vende, ou uma venda da base que, sei lá, dá uma balanceada, a gente tem um super resultado de vendas. Estou dando exemplo de vendas porque eu estou mais envolvido, mas a gente não produziu nada. Foi um mês horrível em termos de produtividade, de eficiência, e a gente sai mais feliz. Então, acho que tem um pouco disso, de quais são os parâmetros, né, Cami, que a gente tem que olhar além do resultado final, né? Excelente colocação, Rafa, concordo totalmente contigo. Eu vejo muito isso e eu imagino que isso aconteça também em marketing e CS, né? Não só em vendas. Acontece. Aham, acontece bastante. E assim, em relação a gente falou bastante aqui, eu ia te pedir alguns exemplos, você já me antecipou dois, que eu achei bem bacana, mas até para a gente dar um passo atrás, porque muita gente pergunta as diferenças, né, práticas entre RevOps, SalesOps, CSOps, DevOps, tem tanto Uhum. Ops no mercado que a gente fica perguntando. Como é que você gerencia o teu time aí? Você tem alguma divisão hoje de marketing venda CS, ou você tem só divisão de seniorização mesmo e todo mundo olha tudo? Uhum. Como é que é o modelo de time ideal e de especialização ideal dentro de um time de RevOps? Show, legal. Esse, Rafa, também vai variar com a necessidade da própria empresa.
Então eu fiz vários bends, eu fiz bend com RD, com Gup, com Involves ali de Floripa, para entender como que eles se organizavam no momento que eu precisei montar a área de RevOps também. E eu Uhum. entendi que algumas empresas, elas optam pela especialização não necessariamente em áreas, mas em skills. Então, quando eu olho para RevOps, eu gosto sempre de falar que a gente se apoia em 4 áreas principais. 4 áreas, 4 pilares. A gente fala de dados, ferramentas, processos e planejamento. Então, tem algumas empresas que trazem um especialista em gestão de dados, um especialista em CRM e ferramentas internas, um especialista em processos. E esses especialistas atendem horizontalmente todas as áreas. Olhando para a Tecnofit, para as áreas que eu atendo, eu entendi que e foi uma discussão com o próprio time quando a gente montou. Então, eu trouxe pessoas de áreas diferentes. Então, a gente tinha ops separadinho, trouxemos para a mesma área e a gente sentou para conversar de gente, aí, especializa ou não especializa? E aí, o que que eles trouxeram? E eu concordei totalmente com a percepção do time, que a gente tem áreas que são quase se fosse um ecossistema. Então, a área de CS é uma área gigantesca, tem 70 pessoas, são 3 células, é um board de suporte, a célula de ongoing. Putz, se eu pego uma pessoa única para olhar as ferramentas de todas as áreas, ela perde um pouco dessa visão de ecossistema. Então, quando eu tenho a Jéssica, que é a nossa CSOps, olhando dados, ferramentas, processo e planejamento da área de CS, eu tenho ela fechando esse ecossistema. Ela consegue ver a variação da ferramenta como impacta no dado. Consegue ver que para alavancar aquele dado eu preciso melhorar um processo. Que aquele processo melhorado a longo prazo impacta um planejamento. Então, eu entendi que para o que a gente atende para a área de CS, eu preciso ter a Jéssica entendendo da área de CS sendo CSOps, focada. Só que quando eu olho para marketing e vendas, eu vejo que a Mariana e o Gabriel, que são meus analistas, Uhum. eles têm o trabalho que é muito mais tem uma intersecção muito maior, porque marketing e vendas é sempre aquisição, né? Então, ali, com a Mariana e o Gabriel, eu consegui fazer uma quebra um pouquinho diferente, que é Mariana olha muito mais para dados e processos e Gabriel olha muito mais para a ferramenta. Então, veja como que dentro de uma área, a gente acabou por necessidade fazendo um grau de especialização diferente. Então, eu tenho uma Jéssica que olha quase exclusivamente para uma área de CS, e eu tenho Entendi. 2 pessoas que olham para marketing e vendas, mas com skills um pouquinho diferentes. Ou Mas quando eu seja, olho no para o teu caso fez mercado, mais sentido essa um distribuição. modelo híbrido, só que também não Aham, significa que é o mesmo modelo que eu vou manter daqui a 2 anos. Hoje, quando eu olho, eu ainda vejo que o meu time ele é extremamente generalista. Então eu consigo pegar a Jéssica e colocar para resolver um problema em marketing. Eu entendi. consigo que o Gabi resolva um problema em CS. Então, para mim, por ter um time pequeno, eu tenho um time de 3 pessoas, essa visão generalista faz com que todo mundo seja um coringa. Uhum. Então eu consigo fazer uma redistribuição desses recursos dentro do time, que funciona muito bem. Mas para empresas um pouco maiores, o que eu vejo é a especialização por skill mesmo. Especialista de ferramenta, especialista de dados, Mas daí especialista de você tem processo. uma liderança por área, geralmente, né? Ou seja, pelo que eu tenho acompanhado alguns modelos, que é interessante, você tem, por exemplo, um head que responde por seus ops, um que responde por marketing ops e tal, e debaixo desse guarda-chuva você tem especialidades ali específicas para trabalhar. Eu já vi esse formato e já vi um outro formato matricial, assim, de todo mundo Aham, trabalha para todo mundo, mas por é. especialidade. Qual que tu Eu tô acha um que funciona melhor? pouquinho mais eu tô um pouquinho mais para o matricial, na verdade. Matricial, legal. Aham. E pra gente é o que tem funcionado. Mas, de novo, é o momento da empresa. É a Sim, maturidade da área, a gente a Marec foi formada em novembro, a gente tem 6 meses de sim. trabalho só, é bastante recente. Então eu não vou escrever na pedra, que é o matricial e vai Mas continuar por um dessa lado é forma. bom, né, Cami? Porque não vem também com aquele vício. Por exemplo, eu acompanhei alguns cases como o da RD, né? Porque eu estava lá que quando foi feito esse movimento, foi mais uma junção de todas as áreas de Ops. E é aquela Uhum. coisa, você já tem times muito diferentes trabalhando, você junta todo mundo, é aquele caos, né? Então tem que criar uma cultura do zero. Vocês estão construindo uma área praticamente do zero que Aham, tem essa vantagem de desde o começo olhar para o todo, né? Como você falou, e ser mais generalista. aham.
Bem Foi legal. legal. E Rafa, voltando um pouquinho, eu acho que eu deixei de falar por que que a gente fez RevOps na Tecnofit, né. Legal, bom ponto, bom ponto. Então, quando o Pedro ele chegou para ser o nosso COO, ele começou a olhar as 3 operações de receita, e ele percebeu que existia uma diferença de nível de entrega entre elas. Então a Uhum, gente tinha uma área de CS muito bem consolidada, a gente tinha uma área de marketing em linha com o que era esperado de entrega de um ops, e a gente tinha a área de vendas com uma baixa entrega, seja de tá. indicadores da área de vendas, seja de organização de processos, de dados, toda essa questão estava um pouquinho mais baixa. E ele começou a perceber que entre as áreas também tinha uma sobreposição de entregas. Então, às vezes, marketing estava construindo do zero algo que na área de CS já tinha pronto, porque não existia uma comunicação fluida. Era muito Isso é bem silo. comum. Isso é bem comum. Aham, é super silo. Então, estava marketing resolvendo para um lado, vendas para outro, CS para outro. E aí, quando o Pedro viu isso, ele ficou: "Putz, mas que perda de recurso, né? Eu estar olhando as pessoas fazendo as mesmas coisas ou as mesmas coisas para lados diferentes". E foi quando a gente foi pesquisar: "Putz, será que só a Tecnofeed sofre com isso?". Não. E foi quando veio o conceito de RevOps. Então, putz, e se a gente juntasse todo mundo num lugar só, criasse Uhum. padrões melhores a serem seguidos e deixasse que essas pessoas cuidassem de todas as operações dessa jornada do lead até o cliente. E aí a gente sentou para entender também um pouquinho dos prós e os contras, porque é muito fácil, dentro de uma liderança de CS, ter um ops ali juntinho no dia a dia. Faz com Uhum. que as ações sejam muito mais rápidas. Quando a gente cria uma área fora, a gente coloca uma burocracia, a gente coloca uma distância. E o nosso maior medo era que na criação de RevOps a gente criasse uma distância das áreas de receita, a ponto de as tomadas de decisões ficarem mais lentas, ou a gente construir ações que não se aplicavam em todas as áreas. Então esse foi o maior medo que a gente teve, frente ao ganho que seria um ganho de performance. Então, em vários materiais que eu estudei, eles apontam de 30 a 40% de ganho de eficiência operacional quando você cria uma área de RevOps. Putz, mas será que a gente vai conseguir, sendo que a gente tem esse risco de não atender as coisas no momento certo? Será que a gente vai perder timing na tomada de decisão? Então Uhum. a gente fez como se fosse uma análise SWOT, vendo pontos fortes e pontos fracos, ameaças, Legal. oportunidades, em relação à empresa, em relação às próprias áreas. E aí foi surpreendente quando a gente criou a área de RevOps, que a gente viu que todos os riscos que a gente tinha mapeado não se concretizaram. Por a gente estar numa área de RevOps, a gente conseguiu nivelar a entrega dos ops. Então, a visão que sales e marketing não tinha em relação a processos, em relação a ferramentas, a gente veio com um pouquinho mais de maturidade de CS e deu uma nivelada. Ao Uhum. nivelar, ao trazer criticidade, ao trazer conhecimento de negócio, quando chegava uma demanda. E aí, Rafael, tem um negócio de ops que é ser pasteleiro. Não sei se você já ouviu que ops às vezes é uma Não, pastelaria. Você chega e fala: não. "Ah, me dá um pastel Ai, de queijo", que é: "Me dá uma dashboard com esse gráfico aqui, que me dá uma que planilha com pedem um aquele monte dado de lá". coisa, né? Totalmente Cara, aleatório, em todo 5 dia. minutos está pronto. A gente pergunta se quer com azeitona, se quer com bacon. E aí a gente percebeu que todas as áreas tinham esse quesinho de pasteleiro, porque o ops, ele é muito visto como alguém que é um fornecedor. Aham. Quando a gente montou RevOps, eu consegui trazer para o time a visão de que a gente não é fornecedor, a gente é um stakeholder, a Uhum. gente é um parceiro dessa área. Então toda vez que chega uma demanda, eu não posso simplesmente dar aqui esse pastel que eu vou fritar. Eu Uhum. preciso entender para que aquela área precisa daquela informação. Qual que é a tomada de decisão que vai ser tomada de decisão. Qual decisão vai ser tomada com base naquele número, naquele Uhum. dashboard? Qual que é o Uhum. impacto esperado? E Uhum. aí, na primeira visão, as áreas ficaram: "Putz, será que ficou burocrático? Porque antes eu só pedia e fazia, agora eu peço e me vem com 5 perguntas". Só que aí vem o grande ganho, Rafa, e eu vou voltar lá naquela competência de conhecimento de negócio, de perspicácia de negócio. Como a gente entende toda a jornada, eu sei o quanto aquela demanda, ela pode impactar em outros momentos, ou eu sei que ela não pode não impactar. Então eu Uhum. sei que às vezes está pedindo uma análise,
que quando eu olho os OKRs daquela área, aquela análise, ela está muito mais vinculada a um OKR que já está super batido, do que ao OKR que está 2 meses ali sem ser atingido. E aí eu Uhum. consigo voltar para a liderança e falar: "Liderança, olha, eu entendo as métricas da sua área, eu entendo os objetivos que você tem em relação à empresa, e eu acho que essa análise aqui, essa demanda, ela não está seguindo o mesmo caminho, ou ela não é uma prioridade agora. Você já pensou em olhar por essa outra perspectiva?" E normalmente Legal. é uma perspectiva de resolução que não depende nem de uma ação de RevOps, depende muitas vezes de uma conversa entre 2 lideranças. Uhum. Não sei se eu me fiz clara disso, mas é que a Sim. gente volta tantas perguntas, que no começo parece uma burocracia, mas depois as próprias lideranças começam a se fazer aquela pergunta para entender se é uma demanda válida ou não. É uma questão cultural, né, Cami? Assim, quanto mais você educa errado e porque, cara, a gente fala a Aham. mesma coisa aqui no processo de venda para um cliente, né? Se tem muita coisa que o cliente te pergunta ou te pede que ele nem sabe o porquê que ele está pedindo, ou ele Não nem sabe sabe, por que que ele quer aquilo. E aí só o Rafael, fato de você fazer uma sensacional isso que pergunta você trouxe, muda tudo. porque uma coisa que a gente percebe, cara, a RevOps é detentor da visão mais holística da empresa. Uhum, Então, muitas vezes, a pessoa que traz uma demanda, e normalmente não é: "Eu quero resolver isso". A demanda normalmente é: "Eu preciso de X, Y, Z". uhum, Só que se você consegue investigar a dor que ela quer resolver, você vê que não necessariamente aquela era a melhor solução. Por quê? Porque a gente vem com a melhor solução com base no nosso repertório, com base no nosso conhecimento. Mas quem é o time certo para ter uma visão global do negócio e dizer se aquela é a solução ideal ou não, é RevOps. Tanto que a gente começou a acostumar as pessoas das áreas, ao invés de trazerem a demanda fechadinha, senta aqui e me fala o que está doendo. uhum, Sabe, tá doendo, no fim do dia tá doendo um determinado indicador, e a solução não precisava ser aquela solução mirabolante que foi trazida. A gente consegue aproveitar uma solução que a gente aplicou em outra área, porque era um case parecido. uhum. Então a gente consegue juntar as ferramentas das áreas, os dados das áreas e trazer soluções muito mais simples. E vai voltar de novo para aquela outra competência, que é pegar um grande problema e quebrar em pedaços menores. A gente consegue fazer Uhum, isso. uhum. Então a gente se tornou esse braço direito, e acho que daí que vem a grande confiança que as áreas tiveram em RevOps. Ao ver que eles trazem uma dor e a gente consegue sentar do lado, entender Sim. aquela dor e traçar a melhor solução possível, com a melhor eficiência de recurso possível. E melhor que os líderes, né, da operação, E geralmente, até melhor, porque são pessoas específicas para pensar naquele tipo de solução, né? Então, acho que é isso, um. exato. Eu quero que um gerente de branding saiba de branding, eu não preciso que ele saiba de planilha, É, de dashboard, de e é ferramenta. uma Eu preciso que distribuição ele de saiba. energia, né? Porque o que que acontece, Aham, né? Quando as empresas não têm ainda possibilidade de recurso e não estão no nível de ter uma área de ops ainda de apoio, o próprio líder, os líderes começam a assumir sim. milhões de coisas nas costas, né? E vão E fazendo tudo. sobrecarrega E aí demais. é engraçado que eu vejo que daí, quando chega no momento de ter uma área de ops, muitas lideranças não sabem usar esse recurso, que é um recurso Aham. super, super importante, estratégico e que poderia ajudar demais a liderança a focar no que ela tem que fazer e é boa em fazer, né? Que é Uhum. liderar. Então, é E de muito novo louco. vem a skill de uma boa comunicação, um bom relacionamento. Porque Uhum, eu preciso pegar uma liderança nova que chega e falar: "Olha, eu posso te ajudar com isso, com isso, com isso, com isso". Às vezes eu não vou saber te ajudar, mas eu vou saber quem sabe te ajudar. Porque eu preciso que a uhum. liderança ela esteja focada na estratégia da própria área, na gestão de pessoas, é isso. Eu não quero que ela se preocupe em como que ela vai operacionalizar. Deixa comigo, essa é a minha especialidade. Esse é um bom ponto, Cami. Eu tenho mais duas perguntas para ti, que uma é relacionada assim a, eu acho que um desafio da empresa, mas que por vocês estarem à frente das lideranças ali do lado, na verdade, das lideranças todo dia, vocês vivem bastante, que, cara, é aquela famosa decisão entre resolvo o problema de longo prazo e para isso eu preciso de um tempo, ou faço uma, eu vou falar de maneira meio tosca aqui, mas faço uma gambiarra para resolver no curto prazo, mas eu sei que não é o ideal, que vai dar mais problema. Cara, e É. isso é engraçado, porque as startups vivem isso todo dia, né, Cami? Assim, e o que que tu acha sobre isso? Vocês estão vivendo esse cenário aí?
A gente vive esse cenário como boa startup, a gente vive esse cenário, né, Rafa? E aí, aonde que vem a tomada de decisão? A gente sempre vai falar sobre o tamanho do impacto. A gente vai falar Uhum. sobre quantidade de ocorrência por impacto. Então, você consegue imaginar uma matriz que seja ocorrência, pode ser aqui o eixo X, e no eixo Y seja impacto. Então, se vem um problema para minha resolução e eu vejo que o impacto é baixo, a ocorrência é baixa, não vale a pena eu estar dedicando muito tempo para fazer um novo processo para aquilo, ou para fazer da melhor forma possível. E ali eu passo um pano para fazer uma gambiarra. Eu passo. Mas assim, a ocorrência é baixa, o impacto é alto. Se aquilo ali der ruim, vai dar muito ruim? Beleza, galera, calma, torcedores. Vamos tentar priorizar com outro time, vamos ver o que a gente consegue fazer para ter isso daqui dentro do que a gente precisa. Ao mesmo tempo, pode ser que o impacto seja alto e a ocorrência seja super alta também. Entra para a gente com uma prioridade máxima de resolução e a gente não vai fazer gambiarra. Eu acho que para decidir a gambiarra ou não, é sempre o risco que a gente vai correr. Então, eu posso te dar um exemplo. A gente estava para receber um grupo de clientes que tinham parceria com, com o próprio Sebrae e eles têm um repasse do Sebrae para ajudar a pagar software. Só que eles precisavam receber uma nota fiscal única de todo o plano anual que seria pago. Só que a gente não pode emitir uma única nota, porque é um serviço, eu preciso que ele use o serviço para eu emitir. Se eu emito antes da realização, eu não estou de acordo com as leis. E aí eram 2 clientes para entrar. E o vendedor, ele sempre vem, tipo, tem um jeitinho? Tem uma Sim. gambiarra? Uhum. Poxa, eu fiz uma especialização em gestão de projetos, eu tive 3 aulas só sobre riscos. Eu Uhum. sei o quanto a gente teve a Aaron lá nos Estados Unidos, que a gente tem vários filmes sobre uma fraude. Putz, vale a pena eu estar colocando em risco a marca da minha empresa pela entrada de 2 clientes pequenos? Até que se fossem mais clientes, não. A gente brecou a entrada desses 2 clientes, o que que a gente fez em paralelo? A gente buscou um consultor do Sebrae para entender a melhor forma de fazer isso de acordo com a lei. De uma forma que fique bom para a gente, fique bom para o Sebrae. Putz, eu perdi 2 clientes. Todo mundo queria me matar por perder 2 clientes, mas eu não posso colocar em risco a empresa. É uma ocorrência baixa, mas é um impacto muito alto. Então eu preferi não fazer uma gambiarra e buscar Entendi. uma solução de longo prazo. Então, tu toma a decisão com base nesse impacto e no risco ali, né? Que a gente tem da decisão. Impacto e risco, aham. Uhum. E para finalizar, Cami, no final eu sempre faço uma pergunta mais ampla, mas para finalizar aqui, você. Sim, aí fica bem à vontade, né? Eu Uhum. sei que tem coisas que vocês não podem abrir aí da empresa, mas poderia descrever uma situação desafiadora da operação aí de vocês nesses primeiros meses que você passou e como é que foi, né, para resolver, para solucionar, como é que foi essa experiência? Legal. Eu acho que a maior dor que a gente teve foi quando a gente precisou fazer o diagnóstico das áreas de aquisição. Então a gente precisou diagnosticar, e quando você diagnostica uma operação, você vai falar de time, você vai falar de liderança, você vai falar de todo mundo que está envolvido. Uhum. E apresentar isso, porque de novo o RevOps vem muito neutro. Então eu preciso coletar informação e eu preciso mostrar. E o que eu mostrei estava muito distante do que era esperado pela empresa. Isso resultou em alguns desligamentos. Não foi só Entendi. por esse diagnóstico, mas o diagnóstico deu força para isso. Então, eu acho que a maior dor tem de RevOps é quando a gente mostra que É algo difícil, né? que Porque você parecia tem que bom, mostrar. Uhum. estava bom. E querendo ou não, isso Não é eu acho que a liderança compartilha, né? A liderança e o time de ops que não tem como você. É aquela coisa, né? Eu tenho uma analogia que assim, primeiro, uma empresa não é uma democracia, né? Que é bem importante entender, tipo assim, uma empresa ela, né, ela nasce para gerar lucro. E querendo ou não, a empresa sempre vai ser a saúde da empresa, o futuro da empresa sempre vai ser mais prioritário do que o futuro de um dos indivíduos da empresa, né? E isso é uma coisa que, cara, isso é muito louco, assim, enfim, eu já passei por
Acho que quem nunca foi demitido na vida não aprende isso de verdade. Essa é a Uhum. minha opinião. Porque eu fui assim, né? Eu acompanhava, eu conhecia várias pessoas que tinham sido desligadas e depois do meu primeiro desligamento que eu entendi isso. Não, realmente, cara, faz sentido, é uma empresa e eu não era mais a melhor pessoa naquele momento para a empresa, está ok, entendeu? E eu fui para outra empresa e gerei mais resultado para outra empresa, então tá tudo certo. Uhum. Só que humanamente falando, é difícil, né, Cami? E por Ops ser essa figura que tem que olhar para o dado, tem que olhar para o impacto, tem que ser pragmático, não tem jeito, né? Às Tem que ser vezes. pragmático. Mas o que a gente sempre tenta fazer, e não necessariamente em relação a isso, a gente sempre tenta trazer e a gente busca as lideranças para isso, que é o qualitativo lado a lado do quantitativo, principalmente quando a gente está Perfeito. falando de performance individual. Então, algo que Boa. RevOps olha com muito cuidado é a performance individual de cada analista. E aí, se a gente olha para o número puramente, ele não vai responder tudo o que a gente precisa. Então, a gente é pragmático, mas sempre que envolve pessoas, a gente precisa trazer quem acompanha aquela rotina para ser aquela segunda visão também. Mas é sempre delicado. A coisa mais delicada de RevOps é quando tange pessoas. Então, eu diria que esses são os maiores desafios que a gente passa. Bom demais, bom demais. Cami, seguinte, última pergunta, né? Eu já vou te. Sendo muito legal o papo, mas ele acaba, né? Uma hora, infelizmente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal agora, assim. Tu tem algum livro, se tu não é uma pessoa de leitura, algum conteúdo, né? No geral, pode ser um Uhum. filme, uma série ou eventualmente um curso que, sei lá, tu acha que tem insights muito legais sobre o RevOps ou te Uhum. ajudou também nessa jornada que você está vivendo aí na Tecnofit? Aham. Legal, show. A gente tem um filme que é Moneyball. Eu não Ah, é lembro bom esse aí. Esse aí como é que bom. é jogar. Como que é em português? Eu não sei. Pô, eu também não sei. Peraí, já é o homem alguma coisa, né? Deixa eu ver. Jogada em risco. Jogada de risco, né? Uma coisa Jogada assim. de risco. Isso. Então, é o Leonardo DiCaprio? Que É o é Brad Pitt? Eu Moneyball, sempre é o confundo os homem que 2. mudou o jogo, acho que é o nome brasileiro, né? Mas daí o nome americano é Jogada de Risco, Moneyball. Jogada de risco, que fala Ah, Brad sobre Pitt, como que não um é? Ou é, eu sempre confundo o Brad Pitt com o Leonardo DiCaprio, um dos sempre. dois, Então, mas é acho que um é o dos Brad Pitt. 2. É um dos 2. E aí ele é um técnico que assume um time que está perdendo há muito tempo, e ele, baseado em dados e baseado em liderança, ele consegue reerguer esse time até se tornar vice numa, eu vou chamar de Copa, porque eu não entendo de beisebol, então eu vou chamar de Copa. Então ele ficou vice-campeão ali da Copa. Então é um filme sensacional, que vai falar muito sobre como os dados influenciam a eficiência, mesmo de um time. Em paralelo, eu vou trazer Ted Lasso, que é uma série da Apple TV, que também vai falar sobre futebol, nesse caso, e é também um treinador e um técnico, que lado a lado, para mim, é muita relação de um gerente de CS e de um CSOps. É o Uhum. gerente de CS pegando o time, motivando, e o CSOps ali do lado, ó, aquele jogador vai ficar melhor aqui porque a velocidade dele é maior, porque ele Sim, consegue tirar melhor a bola do trazendo os KPIs adversário. ali e as Trazendo os análises. KPIs ali do lado. Tem uma segunda série também da Apple TV, que é We Crashed, que é da WeWork, como que esse unicórnio quebrou. Então ele Essa vai aí falar eu já sobre ouvi falar, bem legal. EBITDA, vai falar Uhum. sobre várias métricas de negócio que estão na vida de qualquer pessoa que vai trabalhar com tecnologia. É mais Uhum. uma série incrível. E eu vou deixar um artigo que é Métrica SaaS, que é do Fórum Entrepreneur, que eu não consigo falar, mas é um Uhum. artigo gigantesco e que passa pelas principais métricas de um software como serviço. E eu sempre digo que a leitura e a compreensão daquele artigo é uma porta de entrada para uma vaga de Ops. É do David Scott, você está falando, né? É, Que é aquele aham, For Entrepreneurs lá, Métrica SaaS esse mesmo, 2.0. Esse aí esse é mesmo. clássico, cara. Todos os founders Sensacional. de SaaS que explodiram, eu escuto esse É, artigo desde 2014, assim, aham. dessa galera. É Eu, muito eu fera. falo pro meu time, falo, time, respira esse artigo. Ah, É mas tem que muito bom. estudar Google Sheets? Não, respira esse artigo aqui. Para quem está num business de tecnologia, sem dúvida tem que ler isso, né, cara? Não tem jeito. Aham. Mas, ô, Caio, papo super legal.
tá? Camille Zanetti, né, da Isso. Tecnofit, muito Quem quiser obrigado. LinkedIn, me Isso que eu adiciona, ia te falar marca um agora, né? bench. Primeiro te agradecer, né? Obrigado demais. Eu sei que você preparou o conteúdo, a gente conversou antes, então foi super legal, principalmente esses exemplos práticos, né, Cami, de sair um pouco do teórico e falar como é que está sendo na prática a Uhum. tua vivência aí na Tecnofit. Agora, se tu quiser se despedir da audiência, pode trazer como o pessoal faz para te contatar, deixar um recado final, um contato. Top, Rafa. Gente, podem me procurar no LinkedIn, Camille Zanetti, Camillezanetti. Vou deixar um convite também, agora eu não sei quando vai pro ar o podcast, mas no Não dia sei também, mas vai pro ar. 30 de março, a gente vai estar participando, eu e a Jéssica do meu time, no webinar do Sense Data, falando sobre o nosso Legal. case de criação do Health Score. Então, esse que eu citei aqui ao longo do podcast, a gente vai estar apresentando, porque virou um sucesso dentro da ferramenta, como a gente conseguiu resultados tão rápidos de uma forma tão fácil. Então, Que fica esse show. convite, e é isso. Obrigada, Rafa, Parabéns. pelo Parabéns convite, que pela, alegria. pela participação. Então, valeu, Rafa. Show de bola. Cami, obrigado de novo. E, cara, eu espero aí quem está ouvindo que tenha gostado, né? Um podcast, um episódio um pouquinho diferente, falando sobre Ops, RevOps, né? Mais esse lado do jogo, background do jogo. Gosto muito dessa analogia que a Cami falou ali de, enfim, esporte com a área de aquisição, tem super a ver. E reforço, canal de YouTube e Spotify, estamos te esperando lá. Compartilhe esse podcast com quem você acha que seja relevante também e ativa as notificações que vai ter muito conteúdo legal. Obrigado pela sua participação aí, te espero no próximo episódio. Valeu!